Identificar um tema que você gosta, sabe, até ajudar nas suas pesquisas. Hoje eu tenho aqui dois professores historiadores, né? Dois historiadores, e um teólogo aqui com vocês. E eu peguei basicamente, não necessariamente um teólogo, mas um antropólogo, historiador também e tal. Espero despertar o interesse de vocês na pesquisa do René Girard. Eu tenho um colega que há uns 5 anos atrás ele veio me procurar sobre um tema, né, para ele pesquisar e trabalhar no seu mestrado. Estava começando o mestrado, tinha que apresentar um projeto e não sabia, não tinha tempo. Aí eu estava muito assim, absorvido pela leitura do René Girard, gostando muito, identificando e tal. Aí eu falei, cara, eu tenho um tema para você. O tema é sobre o René Girard, trabalhar o mimetismo e coisa assim. Aí ele pegou o tema, gostou, identificou, foi atrás da bibliografia, terminou o mestrado no René Girard e agora está terminando o doutorado, né, seguiu a pesquisa. Então a conversa valeu, né? A conversa de 5 anos atrás. Eu espero que vocês gostem. Tem um livro do René Girard que é Eu Vi Satanás Cair do Céu como um Relâmpago. É um livro onde ele faz uma abordagem, né, sobre as temáticas atuais da sociedade, etc. Apesar de não ser um teólogo assim, declarado, nem um cristão declarado, mas ele faz uma abordagem cristã muito interessante. Então tem uma interação aqui com os escritos dele e também com alguns eixos da teologia. Ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1923, se formou, fez o bacharelado, terminou em 1940, de 43 a 47 estudou em Paris, especializando-se em História Medieval e Família. E a experiência na França foi muito importante. Depois ele saiu da França e terminou o doutorado em Bloomington, lá na Universidade de Indiana, que é uma tese, né, a opinião americana sobre a França. Ele fixou a residência nos Estados Unidos, tornando-se professor nas mais importantes universidades, Indiana e tal. 3 livros marcaram basicamente o seu trabalho. A Mentira Romântica e a Verdade Romanesca, é um dos livros. A Violência e o Sagrado e as Coisas Ocultas. Então, se você jogar lá, René Girard, você vai achar uma lista de... Depois da publicação desses 3 títulos, ele dedicou-se a aperfeiçoar aspectos específicos da teoria mimética. Já vou te explicar o que é a base da teoria mimética. A base é o seguinte: todos nós imitamos alguém. Então, o professor Rogério concorda. Então, você sempre, o ser humano é mimético, é um ser mimético. Você imita, né? Você reproduz aquilo que você já ouviu, etc. Então, essa é uma das teses dele, né? E também se encaixa isso bem dentro do cristianismo, né? Que o cristianismo tem muito essa ideia de seguidores, de discipulado, etc. Ele vai trabalhar a questão dos mitos, que a gente não tem tempo para discutir sobre isso, mas basicamente é a questão da Bíblia, né? Ele vai fazer uma certa relação entre... Por isso que eu melhorei a minha lá, já estava mais configuradinha, esqueci de baixar lá. Mas, basicamente, ele vai trabalhar essas 3 áreas aí. Eixos, chaves, para você fazer uma leitura da sociedade. Primeiro, as crises
crise inicial, né? Você pode pegar as duas grandes guerras, né? O que ocasionou as duas grandes guerras. Então você tem a crise inicial, depois você tem a violência coletiva, a violência instaurada na sociedade, e aí depois você tem a revelação divina, que é a epifania ou epifânia. Então, isso dentro das estruturas das escrituras, a gente tem esses três eixos. E também nos mitos, a gente tem esses três eixos. E a maioria das religiões do mundo, elas levam em conta a questão do mito, principalmente na mitologia grega. Então, essa é uma chave. Depois você vai ter uma pergunta aí de orientação, no que consiste o ciclo mimético. Então, o ciclo mimético consiste na crise inicial, na violência coletiva e na revelação divina. Você vai ver isso na história de José, você vai ver isso na história de Jesus, você vai ver isso na história de Jó. Voltando, só para vocês terem uma ideia, assim, na mitologia grega nós temos o mito de Édipo, né? O Édipo é um conhecido personagem da mitologia grega que é reconhecido principalmente por causa da sua história, que envolve a morte do seu pai. Ele cometeu o crime de assassinato contra o pai e depois passou a se relacionar amorosamente com a sua mãe. Nós já devem ter lido sobre isso. Mas a história é ampla, assim, então, o texto vai ficar disponível depois, então depois vocês podem ler bem a história, que a gente não tem... o Édipo, ele foi... o pai dele, antes de nascer, foi para um oráculo, e o oráculo diz que o seu filho iria matá-lo, ia ter um caso amoroso com a mãe, etc. E o pai pega o Édipo e leva para um monte e deixa ele amarradinho lá no monte. E aí tem um pastor de ovelhas que está ali cuidando das ovelhas e vê aquele menininho amarrado, leva o menino, cria o menino. Aí depois o menino cresce, se torna um homem valente, guerreiro. E um dia, caminhando na estrada, vem um homem, tenta assim atrapalhá-lo, e ele mata o homem. E o homem era o seu pai. Aí ele volta para a sua cidade, toma profecia lá. Então você está percebendo, quando você vai para os ciclos, você vai ver a crise inicial, a violência coletiva e a revelação divina. Então quando você estuda as sociedades, os movimentos sociais, os períodos, né, como nós estamos aí nessa sociedade mais moderna e etc., é importante você identificar como é que isso funciona. Você vai ver, sempre tem alguém que é culpado, sempre tem os desdobramentos dessa culpa e depois os resultados. O herói e a vítima. O herói como vítima, a partir do Édipo, você vai ver, o herói, ele é herói ao mesmo tempo e ele é vítima. Ele matou o pai sem saber, teve um caso com a mãe também sem saber, ele, ao mesmo tempo que ele é herói, ele é também vítima. E ele merece sofrer as consequências dos seus atos, dos seus erros, mesmo sem saber. Toda uma questão ética, filosófica, teológica, o debate se torna muito amplo. Aí você vai perceber nos evangelhos, o ciclo mimético, você vai identificar. Você tem a crise inicial, a violência coletiva e a revelação divina. A crise inicial, o grande problema, o conflito. A violência coletiva, lembra de Jesus ele entrando em Jerusalém e eles gritando, o rei dos judeus e etc. E aí depois você tem os desdobramentos disso e no fim a revelação divina. Jesus é inocente e os culpados são aqueles que irão crucificá-lo. João Batista é inocente e os culpados são os que decapitaram. Está percebendo? Começa, todo um raciocínio, que em poucos minutos a gente tentar desenvolver. Então os relatos evangélicos são os únicos textos em que a ruptura da unanimidade é produzida de algum modo sob os nossos olhos. Os mitos, eles são simbólicos, alegóricos e etc. Muitas imagens, às vezes até folclórica. No caso de Jesus, não. É real. Então, Jesus é a encarnação real desses três eixos. E a ressurreição de Jesus traz aquilo que foi sempre dissimulado.
que é a tendência nos mitos, você achar explicações, às vezes, que não são tão coerentes. Agora, no caso de Jesus, a maldição da cruz está sobre nós. Nosso fundador morreu numa cruz. A cruz é a marca da traição. A cruz é a marca da decepção. A cruz é uma vergonha. Se não tem a ressurreição, a cruz acaba sendo um estigma, assim, sem solução. Para nós cristãos, a ressurreição, ela suprime, ela apaga todo o ciclo da violência, todo o estigma, né, que esses ciclos acabam produzindo na sociedade. O triunfo da cruz. Nos mitos, os mecanismos de violência são justificados a favor daqueles que promovem. As vítimas inocentes sofrem com acusação, manipulação, e a acusação sempre se voltava contra os homens e contra a vítima inocente nos mitos, né? E também, de uma certa forma, nas histórias da sociedade contemporânea de Jesus. E também depois com os desdobramentos da religião cristã. Antes de Cristo, a acusação satânica era sempre vitoriosa, devido ao contágio violento que aprisionava os homens nos sistemas míticos. Então, antes de Jesus, o salário do pecado é a morte. Sempre é condenatório, sem solução. 5 minutos. Jesus apagou essa dívida e é ele quem prega a acusação na cruz. Na cruz, nós vemos uma representação que tinha no sentido romano, de que Roma, os generais vitoriosos que saíam para a batalha, quando eles voltavam para Roma, eles levavam o seu despojo, às vezes homens, mulheres, reis, né, animais, etc. E aí tinha toda uma entrada triunfal em Roma. Então Jesus, ele personifica a vitória completa. Jesus é o seu próprio, simboliza ele mesmo. É o seu próprio despojo. O Jihad diz que o general vitorioso é Cristo. Ele leva, né, todos os problemas do pecado e etc. E o triunfo de Jesus na cruz, é importante entender isso aí. Primeiro, os pais da igreja já discutiam sobre isso, porque na cruz Satanás foi enganado. Na cruz Satanás achou, bom, agora Jesus morreu, acabou tudo. Mas na cruz, todo o plano de Satanás foi... acabou. Né? Toda a estrutura diabólica, né, de domínio e etc. foi por água abaixo. A crucificação, ela satisfez, né, todas as exigências, né, dos ciclos, né, e a ressurreição venceu tudo isso. Então, lá na cruz, Satanás foi derrotado. Cristo venceu o seu adversário morrendo na cruz. Aí nós temos a tese do bode expiatório, quem é culpado, né? Então a sociedade ela vai sempre buscar alguém que seja culpado pelos seus problemas e pelos problemas que fazem parte do contorno. E para concluir, nós temos a questão das vítimas. Nós somos porta-vozes de uma mensagem que resolve o problema das vítimas. Eu recebi, há uns 2, 3 dias, um artigo sobre a morte dos cristãos no mundo contemporâneo. Sri Lanka, quase 300, alguma coisa assim. Lá em Nova Zelândia, né? Também, isso foi agora, nos nossos dias. Fora aqueles que não são mapeados. Então, como cristãos, nós sofremos perseguição e morte desde a nossa fundação e até o nosso fundador. Agora, o porquê a chamada de uma cultura de paz? Porque nós, não basta dizer para a sociedade que devemos viver em paz, mas nós devemos transmitir para a sociedade uma cultura de paz. Nós, como cristãos, devemos ser exemplos de maneira que a sociedade possa ver em nós a mesma atitude